Revelado, o incrível encontro que transformou a vida de um milionário e sua filha bailarina, Pedro estava em um canto escuro do auditório improvisado, seus olhos fixos na filha, Sofia. A luz do palco iluminava seu rosto sereno, enquanto ela dançava com a graça de uma borboleta. O coração de Pedro pulsava descompassado, uma mistura de orgulho e uma dor profunda. A música ecoava no ar, mas, para ele, tudo parecia distante. A realidade de sua demissão recente e a pressão de ter que sustentar a casa o deixavam inquieto. Ali estava sua única filha, cheia de sonhos, enquanto ele lutava para encontrar o caminho em meio a uma crise financeira. As palmas da plateia eram um som que parecia inatingível. Sofia se movia como se o mundo não a pudesse tocar, enquanto Pedro se sentia preso em questões que o consumiam. Ele sempre havia trabalhado duro para que ela tivesse oportunidades, mas agora, usando seu pouco estoque de tecidos e sua máquina de costura antiga, mal conseguia manter as contas em dia. A dança de Sofia era um espelho de tudo que ele sonhou para ela. As lágrimas ameaçavam escorregar pelo seu rosto enquanto ele lembrava de sua infância, das lições que seus pais lhe ensinaram. E agora, como ele poderia garantir um futuro a ela? Quando a apresentação terminou, a multidão explodiu em aplausos. Sofia saiu do palco radiante, mas a euforia foi interrompida por um homem distinto que se aproximou de Pedro. Era Ricardo, um milionário local conhecido, que se destacava na comunidade. Pedro quase não conseguiu acreditar quando ele começou a conversar, elogiando a performance de Sofia. Ela tem um talento incrível, disse Ricardo, olhando diretamente nos olhos de Pedro. E então, a proposta: quer oferecer uma bolsa para sua filha estudar em uma das melhores escolas de dança da cidade. As palavras soaram como uma música doce, ao mesmo tempo, dura como um tapa. Pedro ficou paralisado. Era a oportunidade que Sofia sempre sonhou, mas custava sua dignidade? Aceitar a ajuda daquele estranho rico era uma escolha que poderia mudar tudo, mas também poderia ser visto como uma traição aos seus princípios. O que as pessoas iam pensar? O que ele ia pensar? Um frio na barriga o atingiu, e Pedro ficou em silêncio. Então, um vizinho mais velho, que observava a cena, se aproximou. Sabe, Pedro, o Ricardo pode parecer estranho, mas ele é como nós. Veio de baixo e lutou muito. Não tenha medo de abrir essa porta. As palavras do vizinho reverberaram em seu peito, provocando uma centelha de esperança. Afinal, eram todos humanos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dilema estava à sua porta, mas a visão de Sofia radiante, cheia de esperança, fazia seu coração bater mais forte. Ela merecia tudo isso e muito mais. Ele olhou para a filha, viu seu sorriso e se perguntou, até onde ele iria por ela? O peso da decisão pulsava dentro dele, mais forte que qualquer batida de tambor. O futuro de Sofia dependia de suas próximas palavras. O que ele diria ao milionário que poderia mudar tudo para a filha? A plateia, ainda comemorando, parecia olhar para ele, ansiosa. Ele sabia que a escolha que tomasse teria um impacto não apenas na vida dela, mas também na história de sua comunidade. Naquele momento, tudo o que se passava pela cabeça de Pedro era: estou prestes a decidir o futuro dela, e o meu. Pedro respirou fundo, tentando dissipar a avalanche de emoções que o atropelava. Sofia estava radiante, cercada pela animação da multidão, sem saber do peso que seu pai carregava. Cada aplauso ecoava como um lembrete de que a vida podia mudar em um instante, e ele se sentia preso entre a segurança de sua indiferença e a possibilidade do triunfo. Vamos lá, Pedro, sussurrou a voz do vizinho em sua mente. Ele olhou novamente para o rosto de sua filha. Como poderia dizer não a um futuro brilhante que estava tão à frente dela? Só uma coisa, começou, a voz trêmula. Por que você quer ajudar minha filha? A pergunta saiu quase como um desafio,
e as palavras pesadas pairaram no ar entre eles. Ricardo sorriu, como se a pergunta fosse uma confirmação do que ele já esperava. Acredito no potencial dela, e quero que ela tenha as mesmas oportunidades que eu tive. Ninguém fez isso por mim, lutei muito para chegar aqui. Se eu pudesse ajudar, por que não faria? A sinceridade em sua resposta tocou Pedro, mas ao mesmo tempo, uma onda de desconfiança se instalou em seu peito. Nenhum favor vem sem um preço, pensou ele. As dúvidas e inseguranças enxameavam sua mente. Que tipo de homem era Ricardo? Quais eram suas verdadeiras intenções? Pedro observou o milionário, procurando algum sinal, algum indício de que havia um interesse oculto. Mas, ao invés disso, viu um homem comum, olhando para ele com a mesma esperança que ele sentia pelo futuro de sua filha. Sofia começou a se aproximar, ofegante e cheia de alegria. Papai, você viu? Eu dancei tão bem. O brilho em seus olhos fez Pedro sentir uma lambida de amor e dor. Como poderia explicar a ela a complexidade de tudo aquilo? Ele só queria protegê-la. Sim, meu amor, você foi incrível. Pedro conseguiu sorrir, filtrando suas preocupações. Esse homem está falando sobre uma bolsa de estudos. Disse isso sem pensar, como se a voz estivesse fora de seu controle. A expressão de Sofia mudou instantaneamente, de alegria para choque. Uma bolsa? Para mim? Oh, papai, isso é maravilhoso! Ela olhava para Ricardo com a admiração que qualquer adolescente teria por um super-herói. Mas é uma decisão complicada, filha. A preocupação na voz de Pedro era visível. Não podemos apenas aceitar algo tão grande, o que isso significaria para nós? Ele percebeu que o que mais o assustava não era apenas a decisão em si, mas o impacto que ela teria em seu relacionamento com Sofia. Precisava ser cauteloso. Eu quero isso, pai! Sofia exclamou. Isso poderia mudar a minha vida. E a nossa? Ela tinha essa capacidade rara de impulsioná-lo, como se seus sonhos pudessem ser uma solução para todas as suas frustrações. Ricardo, percebendo a hesitação de Pedro, disse, entendo suas preocupações, Pedro. É uma grande oportunidade, mas é uma oportunidade que eu não posso dar ao mundo sem escolher. Pode levar sua filha a mais longe do que você imagina. As palavras dele ficaram pairando no ar, como uma promessa que ele não poderia ignorar. O público começou a se dispersar e a pressão crescia em torno dele. O tempo parecia escorregar entre seus dedos enquanto ele ponderava as alternativas. Pedro sentiu seu coração disparar. Era um momento de verdade, um momento que poderia definir o futuro. Se ele dissesse sim, estaria também abrindo a porta para inseguranças e medos que não podia prever. Mas se dissesse não, seria uma chance jogada fora, um sonho desfeito para Sofia. E, no fundo, ele sabia que não poderia viver com isso. Ricardo insistiu, rompendo o silêncio que se estabeleceu entre eles. Às vezes, precisamos deixar o orgulho de lado e pensar no que realmente importa. Ele encarou Ricardo firmemente, as palavras prontas na ponta da língua. Então, vamos conversar sobre isso. Mas, eu ainda preciso entender quais são suas verdadeiras intenções. O peso da decisão ainda estava sobre seus ombros, mas havia um fio de esperança se entrelaçando. Um futuro talvez estivesse ao alcance, se ele escolhesse entrar nessa jornada. Mas o que poderia acontecer se ele dissesse sim? Poderia essa bolsa se transformar em um pesadelo disfarçado? Uma nova porta estava se abrindo, e Pedro sentia que seus passos adiante poderiam mudar tudo para sempre. A pergunta pairava, assistindo enquanto tomava a decisão que mudaria suas vidas. Ele sabia que, independentemente do que escolhesse agora, as consequências seriam avassaladoras, e a dúvida ecoava em seu coração: o que eu realmente quero para Sofia? O sorriso de Sofia iluminava o ambiente, mas a perplexidade de Pedro crescia a cada instante. Ele se sentia como um malabarista em uma corda bamba, entre as expectativas da filha e as suas próprias inseguranças. A música animada do evento ao fundo parecia brincar com seus pensamentos, criando uma sinfonia de euforia e medo. Vamos para casa, papai. A voz dela era cheia de entusiasmo, mas havia uma pitada de urgência, como se o tempo estivesse correndo. Ela segurou a mão de Pedro,
puxando levemente, sem perceber o turbilhão dentro dele. Preciso pensar, Sofia, ele respondeu, tentando se ancorar. Isso não é apenas uma decisão rápida. Ricardo permaneceu ali, observando a interação entre pai e filha, como um espectador atento. Havia um brilho nos olhos de Sofia que Pedro reconhecia bem, a esperança de um futuro diferente. Mas qual seria o preço disso? Que tipo de ajuda é essa realmente? A pergunta se formou novamente em seus lábios, mas ele aguardou. O medo de ser mal interpretado paralisava. O que se passava na mente de Ricardo? Por que se importava tanto com uma adolescente que ele mal conhecia? Você já pensou em ser bailarina profissional, Sofia? Ricardo interrompeu. Sim. As palavras dela saltaram com energia, um entusiasmo contagiante. Eu quero dançar e apresentar ao mundo meu talento. Sua paixão era palpável, quase como uma dança própria. Então você precisa aproveitar esta oportunidade, continuei Ricardo, seguro de suas intenções. Vou dar a chance de treinar com os melhores. O seu talento não deve ficar preso a esse lugar, mesmo que ele seja cheio de amor. Era uma frase simples, mas soava como uma sinfonia para os ouvidos de Sofia. Pedro sentiu algo se agitar dentro de si. As possibilidades que um mundo fora daquela pequena cidade poderia trazer eram esmagadoras. Mas e o custo disso tudo? E se ela mudasse? E se essa bolsa se tornasse uma barreira entre eles? Eu preciso de você aqui, Sofia, sua voz saiu em um sussurro, quase como uma súplica. Você sabe que nós temos nossa vida aqui, amigos, nossas tradições. E se melhorar nossa vida, papai? A pergunta de sua filha já era uma resposta. Olha como você me incentivou a dançar. Isso é um passo para o que eu sempre quis. A determinação brilhava em seu rosto, e ao mesmo tempo, doía em Pedro reconhecer que aquilo que ele queria para ela poderia ser constrangedor. Pedro, não estou pedindo que você se desfaça de tudo. Estou oferecendo uma oportunidade para Sofia, que pode levá-la a um lugar incrível. A calma de Ricardo contrastava com a tempestade dentro de Pedro. Você ama sua filha, e isso é o que importa. As palavras começaram a entrar em sua mente como flechas, atingindo pontos que ele não se atrevia a explorar. Era o que ele queria, certo? O melhor para Sofia. Mas o melhor sempre vinha sem riscos? Ela poderia ser alguém, Pedro, Ricardo disse, seus olhos penetrando os de Pedro com uma sinceridade aguçada. A sua jovem não merece que você tenha medo do futuro dela. Pedro olhou para sua filha, absorvendo a energia vibrante que emanava dela. Uma mistura de amor e desespero se aglomerava em seu peito ao perceber que, talvez, aquele fosse um momento de entrega. A liberdade poderia vir acompanhada de responsabilidade, mas o que mais poderia encontrar naquele novo horizonte? Mamãe sempre dizia que o medo e a esperança andam juntos, ele murmurou, como se falasse consigo mesmo. Eu só não sei se estou pronto para deixar você ir. Sofia sorriu, cheia de expectativa. Então vamos fazer valer a pena, pai. E se eu não tentar, como saberei? O coração de Pedro disparou ao ouvir a determinação na voz dela. A propósito os colocava à beira de uma decisão vital, e ele ainda não sabia o que escolher. Mas outra pergunta estava surgindo em sua mente, um novo dilema que o desafiava. E se, ao abrir essa porta, ele estivesse não apenas permitindo que Sofia voasse, mas também se afastando de certos laços que fizeram deles uma família, para onde isso os levaria? Afinal, estava ele pronto para dar esse passo e enfrentar as consequências? Pedro respirou fundo e sentiu a sala girar ao seu redor. O clima de festa estava em contraste absoluto com a tempestade em seu coração. Ele fixou os olhos em Sofia, cujos olhos brilhavam com um futuro repleto de promessas. Era como olhar para um horizonte distante, onde o céu se encontrava com a terra, tenso entre a incerteza e a esperança. Papais devem proteger suas filhas, não é? Ele se lembrou das palavras de sua própria mãe, sentindo um nó se formar na garganta. A responsabilidade pesava sobre ele, como se estivesse tentando segurar um monte de pedras com apenas uma mão. O que seria de sua vida sem o sorriso de Sofia ao seu lado? Papai, não estou pedindo muito.
Estou apenas pedindo uma chance de mostrar quem eu sou, Sofia insistiu, a energia dela quase palpável. Ela estava tão perto, era como se crescessem raízes na pequena cidade que sempre conhecera. Ao mesmo tempo, ela estava prestes a flutuar para longe, em direção a um sonho que poderia ser avassalador. Pedro sentiu um frio na barriga. As memórias começaram a invadir sua mente, momentos simples como as noites em que dançavam juntos. Ele a via pequena, vestindo uma tiara de papel e rodopiando ao som de uma música inventada. A essência dela sempre fora de descoberta e alegria. Um espetáculo dentro de casa. Ele estava ali para proteger essas memórias, ou não? Mas e se não der certo? Pergunta escapuliu dele. E se você se machucar, se decepcionar? A voz dele tremeu. Ele não queria parecer frágil, mas as incertezas cresciam como ervas daninhas. Sofia, com a ousadia típica da juventude, balançou a cabeça. E se der certo, pai? Você sempre disse que eu deveria seguir meu coração. Ela olhou profundamente nos olhos dele, e ele viu não só a filha que conhecia, mas uma mulher que estava se preparando para lutar por seus sonhos. O pedido dela não era apenas sobre dança, era sobre vida, sobre coragem, sobre escolher o próprio caminho. Ricardo, que até então escutara em silêncio, finalmente se adiantou. Pedro, o mundo é vasto e rico em oportunidades. Vocês não podem se deixar prender pelo medo. Lembre-se do que você sonhou quando jovem. Vocês têm a chance de reescrever essa história juntos. Seu olhar firme e encorajador fez com que Pedro parasse para pensar. Momentos de silêncio se estabeleceram, e ele sentia o peso das expectativas que agora se equilibravam como uma ponte entre ele e sua filha. Ao olhar novamente para Sofia, Pedro se lembrou do valor de deixar ir, de insuflar seu espírito de liberdade. O que era ser pai se não permitir que seus filhos voassem? Pedro lutou para encontrar as palavras. O coração dele pulsava, dividindo-se entre dois mundos. Nesse instante, o som de risadas e música preencheu o ambiente, mas ele mal escutava. Era como se tivesse um fone de ouvido que apenas deixava passar os sentimentos conflitantes que o cercavam. O brilho nos olhos de Sofia fazia tudo parecer possível, e embora a ideia o apavorasse, a possibilidade de ver sua filha brilhar valia a pena. Vamos, pai. Vamos juntos nessa viagem. A voz dela trazia um sopro de esperança que Pedro não conseguia ignorar. E se essa jornada não significasse apenas a separação, mas a construção de algo ainda maior entre eles, o desconforto dentro dele começou a se transformar e, por um momento fugaz, ele se sentiu pronto para dar esse passo. Mas, antes de tomar a decisão, uma nova inquietação tomou conta dele. E se houver mais nesta história do que apenas dança? E se você descobrir algo que vai muito além do que imaginamos? Ele balançou a cabeça, entre surpresas e preocupações. Uma nova possibilidade se acendia em sua mente, e a dúvida acabou se entrelaçando com a esperança. O que mais poderia esse novo caminho revelar? E ao que essa oportunidade realmente levaria? Pedro fechou os olhos por uma fração de segundo. Ele estava prestes a entrar em um território desconhecido, um lugar onde talvez nem mesmo a dança pudesse prepará-los para o que estava por vir. Pedro abriu os olhos lentamente, como se tivesse despertado de um sonho intenso. A música ainda ecoava ao fundo, mas agora era diferente. As risadas, antes alegres, carregavam uma carga de dúvidas. Ele olhou novamente para Sofia, que fixava a atenção nele, aguardando a resposta que poderia mudar suas vidas para sempre. Eu quero. As palavras estavam lá, mas a voz dele se perdeu na imensidão do que precisava ser dito. Ele sentiu um aperto no peito. Era o tipo de dor que só um pai conhece, aquela que vem do amor e do medo misturados. Eu quero que você tenha todas as chances do mundo, mas você tem medo. Sofia interrompeu, franzindo a testa. A frustração era visível em seu rosto. E se eu não tentar, como vou saber? Você me ensinou a sonhar, pai. Não pode desistir de mim agora. As lágrimas começavam a ameaçar os olhos de Pedro. Ele queria ser forte, mas a fragilidade delatava o amor que ele sentia. Não era só sobre dançar ou seguir a carreira dos sonhos, era sobre se entregar a um desconhecido, um abismo que ele não tinha certeza de que Sofia estava preparada para pular.
Você é a melhor parte de mim, Sofia. Todos os dias, eu me pergunto se estou fazendo certo. Um silêncio pesado caiu entre eles. Sofia deu um passo à frente, esticando a mão e segurando a dele. Os dedos dela eram pequenos e firmes, um laço que conectava seu mundo ao de Pedro. Eu preciso de você ao meu lado, pai. Sempre vou precisar. Pedro sentiu o calor daquela mão e, no fundo de seu coração, ele soube que a escolha que ele fizesse definiria não só o futuro de Sofia, mas o seu. Por um breve momento, ele se lembrou da menina da tiara de papel, a garotinha que costumava olhar para ele com uma admiração cega. Agora, ali estava ela, uma mulher decidida, pronta para desbravar o mundo e mostrar a todos quem realmente era. E se você romper seu coração? E se os outros não a aceitarem? A voz dele era um sussurro, melancólica. Sofia sorriu, uma expressão cheia de energia. Eu vou superar isso. O que importa é que tente, que não fique preso ao medo. Olhe para mim, papai. Olhe nos meus olhos e veja o que eu posso ser. Pedro respirou fundo, e o eco de suas palavras passadas martelou em sua mente. Você pode ser quem quiser, Sofia. Você sempre pode. Ele então se lembrou do que Ricardo tinha dito: o mundo era vasto e cheio de oportunidades. E se, ao permitir que Sofia voasse alto, ele também pudesse descobrir algo novo? Finalmente, as palavras saíram: eu estou com você, minha filha. Vamos juntos nessa viagem. Uma onda de emoção varreu a sala, e os rostos que até então estavam em segundo plano agora brilhavam em apoio. Sofia pulou no pescoço do pai, envolvendo-o em um abraço apertado que exalava alegria. E ele a apertou de volta, sentindo um peso imenso se dissipar. Mas, ao mesmo tempo, uma nova inquietação começou a surgir. E se essa jornada não fosse apenas levar Sofia a novos horizontes, mas também revelasse algo obscuro sobre o passado deles? Algo que poderia mudar a dinâmica familiar para sempre. Enquanto a música subia em intensidade, o potencial de novos desafios se apresentava. O que mais podiam descobrir no caminho? O que as danças podiam esconder? Pedro olhou para Sofia e, em meio a sorrisos, percebeu que a verdadeira dança de suas vidas estava prestes a começar. O ar estava carregado de uma tensão vibrante enquanto a música girava ao redor, como se dançasse em sincronia com os próprios corações de Pedro e Sofia. Aquela sala, antes repleta de risos e brincadeiras, agora se tornava um espaço sagrado, onde promessas eram feitas sob a luz suave que filtrava pelas janelas. Sofia, ainda contida na emoção, mirava o palco, vislumbrando-se dançando sob os holofotes, recebendo aplausos e reconhecimento. Pedro se afastou por um momento, os olhos fixos no rosto da filha, perdido em pensamentos. Joe, o coreógrafo, se aproximou dele com um sorriso encorajador. Ela tem algo especial, não tem? Joe perguntou, os olhos brilhando de entusiasmo. Sim, mas, e se isso a machucar? A preocupação de Pedro traduzia a fragilidade de um pai que não sabia lidar com o fato de que a menina que ele havia protegido desde pequena agora se aventurava em um caminho arriscado. Todo grande artista enfrenta desafios, Pedro. Você sabe disso. Às vezes, é do sofrimento que emerge a verdadeira arte. Confie em Sofia. Confie em você também. Joe colocou a mão no ombro dele, oferecendo conforto em forma de palavras. As inseguranças ainda se agarravam a Pedro, mas ele também sabia que suas palavras podiam ser uma armadura, um suporte a mais para a filha. E se essa armadura pudesse envolver tanto a ele quanto a ela? Você está certo, Joe. Eu só preciso aceitar que ela tem que voar para descobrir seu próprio destino, disse Pedro, já sentindo um leve alívio na pressão do coração. Exatamente. E se você se juntar a ela nessa jornada? Você pode ensiná-la sobre a vida e, quem sabe, encontrar algo de si mesmo nesse processo. A ideia de compartilhar esse caminho com Sofia reacendeu uma chama dentro dele. O pai que protegia, agora também se tornaria um apoio, e essa nova dinâmica parecia promissora. Enquanto isso, Sofia estava em um canto, conversando animadamente com as outras bailarinas. O brilhantismo de seus olhos contrastava com a ansiedade do pai. Ela estava cercada de meninas que já haviam passado pela mesma jornada e que agora eram estrelas em ascensão.
Pedro as observava, lembrando de suas inseguranças quando era jovem. Mas a força que ele via em Sofia o fazia reverberar. Eu vou dançar para o teste amanhã. Sofia proclamou, girando ao seu redor, como se a música já estivesse tocando em sua mente. E eu estarei lá. Pedro respondeu, suas palavras repletas de convicção. Sofia sorriu de volta, a confiança dela refletindo na energia daquele momento. Mas Pedro notou que havia algo mais no semblante dela, uma sombra que parecia longe, como se houvesse um segredo também guardado à sua maneira. Com o teste se aproximando, a ansiedade de Sofia crescia. E se eu não for boa o suficiente? Ela sussurrou para Pedro numa noite que deveriam estar celebrando. Ele sentiu a dor dela como lâminas cortantes. Você é incrível, Sofia. Acredite em si mesma. E mesmo que algo não saia como planejado, estarei aqui. Você sabe onde me encontrar. A mente dele então vagueava por outras possibilidades, as preocupações do passado se misturando ao futuro incerto. E se ele não soubesse apoiar bem sua filha? E se algo mais, que ainda estava escondido, viesse à tona naqueles dias em que ela entrasse em cena? Quando o dia do teste chegou, Pedro sentiu um frio na barriga, uma ansiedade que rivalizava com a dela. Ele estava prestes a ver Sofia dar o primeiro passo em direção ao seu sonho, mas o que mais poderia acontecer ali, além da dança? Enquanto a música começava a tocar e Sofia se preparava, Pedro piscou, ofuscado por um momento de realização. Ele não sabia ainda que, naquele palco, não apenas a filha se revelaria, mas também segredos sobre o passado que ele guardava fervorosamente. O que mais estava oculto nas sombras daquelas memórias? E foi nesse instante dinâmico, onde a luz e a sombra se entrelaçavam, que a nova jornada de suas vidas verdadeiramente começou. Quando a música se ergueu, suave e envolvente, Sofia deu seu primeiro passo no palco. O chão sob seus pés parecia pulsar, como se estivesse respirando em uníssono com sua antecipação. Ela olhou para a plateia, onde Pedro estava, em pé, com os olhos fixos nela, buscando por um vislumbre de segurança que ele mesmo sentia faltar. A dança começou. Sofia se moveu com a leveza de uma pluma, mas a tensão no ar era palpável. Cada giro, cada salto, trazia à tona o que tinha aprendido, horas de ensaio, o suor derramado, o carinho das amigas e, principalmente, o apoio de Pedro. Ele viu a transformação dela em cada movimento, mas também percebeu o desafio. Havia uma batalha interna acontecendo, uma luta entre a confiança e o medo que ele conhecia muito bem. As primeiras notas soaram, e seguido por aplausos que já pareciam antecipados. Entretanto, enquanto dançava, um flash de insegurança cruzou o rosto de Sofia. Pedro sentiu o coração dele apertar. Ele queria gritar, "Você consegue!" Mas tudo o que conseguiu fazer foi fixar os olhares, encorajando-a com um sorriso tenso. E assim, como se capturasse a dor e a alegria de toda uma vida, Sofia deslizou com intensidade, abrindo espaço para sua alma se manifestar. A dança tomava forma, envolta em um silêncio que falava mais que palavras. Era como se todos na sala respirassem ao mesmo tempo, prontos para mergulhar nessa experiência visceral. Quando o solo chegou ao seu clímax, algo inesperado aconteceu. No meio de um movimento cheio de emoção, um pensamento surgiu na mente de Sofia. Lembranças de momentos difíceis, de alegrias e tristezas, tudo o que havia passado para chegar ali, misturaram-se em seu ser. E, de repente, ela dançou não apenas para si, mas para o Pai, para aqueles que não estavam mais presentes, para a história que contava seu caminho. Pedro, emocionado, viu uma luz brilhar em Sofia. Era como se ela não estivesse apenas cumprindo um teste, ela estava se libertando. Aquela dança era um rito de passagem, uma declaração de amor e dor entre pai e filha. E ele se lembrou, naquela fração de segundo, de tudo que guardava em silêncio. O peso de segredos não revelados pairava em seu peito, como sombras que dançavam junto com a filha em cima do palco. Mas os sentimentos estavam começando a se tornar claros em sua mente. Ele precisava abrir as portas do passado, precisava contar a verdade sobre sua vida, sobre mais do que desafios, sobre a dor que havia vivido. Ele entendia, a dança de Sofia refletia as complexidades de ambos. E se ele não falasse? Se as palavras não saíssem? Quando a música finalmente parou, a plateia irrompeu em aplausos e gritos, mas Pedro estava longe da euforia.
Olhando para sua filha, ele sentiu que ela não era só uma dançarina, mas uma artista, cheia de vida, corajosa. Uma artista pronta, mas com perguntas que precisavam ser respondidas. Ele se aproximou do palco, a voz parecendo mais forte que todos aqueles aplausos. Sofia! Gritou, fazendo com que ela se virasse. Os olhares se cruzaram, e por um breve momento, o mundo ao redor deles desapareceu. Nós precisamos conversar, ele disse, a intensidade da declaração carregando um peso que ecoava. O que seria revelado poderia mudar tudo. As sombras do passado ameaçavam emergir, e agora, mais do que nunca, suas vidas estavam entrelaçadas em um desafio que ultrapassava a dança. E no fundo, Pedro sabia que, seja qual fosse a verdade, a coragem de enfrentar eram 2 passos que eles teriam que dar juntos. A música ardia em suas células, mas o verdadeiro teste, aquele que poderia determinar a vida que levariam, começava agora. Sofia desceu do palco rodeada por uma onda de aplausos e vibrações intensas que ainda reverberavam em seu corpo. Mas o sorriso que brilhava em seu rosto não durou, pois a expressão de Pedro, ao seu encontro, lhe trouxe uma nova onda de ansiedade. Ele a puxou levemente para o lado, onde a plateia já começava a se dispersar, e ela sentiu seu coração acelerar. Pai, foi incrível, não foi? Sofia tentava desviar o foco das emoções que pairavam entre eles. Sim, foi incrível, mas... A intensidade na voz dele fez seu estômago revirar. Ela sabia que algo importante estava prestes a ser dito. Pedro a conduziu para um canto mais tranquilo, onde a música ainda poderia ser ouvida de forma distante. O ar estava carregado de emoções não ditas. Sofia olhava para ele, a inquietude crescendo enquanto suas mãos tremiam levemente. Ela lembrava de todas as horas que passou ensaiando, todo o apoio que ele lhe deu. Agora, podia sentir que algo muito além disso estava prestes a romper a barreira de segredos. Precisamos conversar sobre o que aconteceu, sobre nós. A voz dele era firme, mas a vulnerabilidade escorria em seu olhar. Cada palavra parecia uma carta de um baralho de emoções, prestes a desmoronar. Sofia sentiu, um nó na garganta a impedia de falar. Sobre o quê? Ela tentava manter a calma. No fundo, um medo profundo a consumia. E se tudo mudasse entre eles? Pedro hesitou, a luta interna entre revelar o passado e proteger a filha evidente em seu semblante. Sofia, há coisas que nunca te contei. Coisas que moldaram quem eu sou e como cheguei até aqui. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Eu não sou apenas seu pai, eu sou também um homem que cometeu erros. Ela estreitou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Você é um ótimo pai, eu nunca duvidei disso. Afirmou defensivamente, temendo se perder em uma conversa que poderia desmoronar sua visão do mundo. Mas eu escondi isso de você, escondi a verdade da sua mãe e o que realmente aconteceu com ela. A voz dele tremia, carregada de arrependimento e dor. Eu não queria que você tivesse que lidar com isso. Achei que te protegeria. O mundo ao redor deles parecia diminuir, tudo se tornava distante. Sofia fixou os olhos em Pedro, buscando respostas. Você sabia que eu precisava saber, não sabia? O tom dela era quase um sussurro. Eu sempre senti que havia algo que você não me contava. Pedro pensou em todas as vezes que olhou para ela e desejou que as memórias dolorosas não a afetassem. É verdade, mas o que posso te dizer agora mudará como você vê sua história, nossa história. Ela sentiu o coração disparar, uma mistura de raiva e tristeza se acendeu. Então, por que não me contou antes? Por que esperar até agora? Pedro olhou para os olhos dela, mergulhando em um mar de dúvidas. Eu tinha medo de perder você, medo de que você não fosse me amar depois de conhecer a verdade. Nesse momento, Sofia sentiu a necessidade de se aproximar dele, como se o acolhimento ainda fosse possível, mesmo diante de tantos segredos. Pai, a verdade não me afastará de você, mas me permitirá conhecer você de verdade. Eu não sou mais uma criança. Preciso entender. Um silêncio pairou entre eles, como se o tempo tivesse congelado. Pedro sabia que o que diria poderia ser a base ou o fim de algo que construíram juntos. A verdade estava prestes a ser revelada, e, de repente,
tudo parecia mais urgente do que nunca. Então, vamos falar, ele disse, sua voz quebrando um pouco. Mas esteja preparada. O que eu vou contar pode mudar tudo e, talvez, você não goste do que ouvirá. O coração de Sofia pulsava com expectativa e medo. Ela se preparou para enfrentar a tempestade das revelações, sabendo que não havia mais como voltar atrás. E, enquanto as palavras de Pedro estavam prestes a sair, um novo dilema surgiu em sua mente. O que seria essa verdade para o amor que eles construíram? A dançarina estava prestes a encarar o verdadeiro teste de coragem, mas a dança deles, agora marcada por segredos, tinha mais passos a seguir. E qual seria o ritmo que os dois escolheriam? O ar carregado de tensão parecia zumbir em volta deles, cada batida forte do coração de Sofia ecoava em sua mente. A atmosfera era tão densa que ela quase podia tocá-la. Pedro respirava fundo, como se estivesse se preparando para desferir um golpe, e Sofia sentiu que a vida como conhecia estava prestes a desmoronar. Eu e sua mãe, ele começou, mas a voz dele falhou. Um brilho de lágrimas ameaçou brotar em seus olhos. Há anos, fizemos escolhas que resultaram em consequências que só agora percebo serem inescapáveis. Sofia trincou os lábios, a mente fervilhando. As palavras dele poderiam ser um misto de esperança e desilusão. Escolhas? Que escolhas? O que aconteceu com ela? O tom dela estava entre a curiosidade e o desespero. Quando soubemos que você estava a caminho, houve uma série de eventos que mudaram tudo. Eu fiz algo. Pedro hesitou, como se as palavras fizessem o caminho mais difícil a cada segundo. Ela viu sua mão tremendo, e um impulso a conduziu a tocar seu braço, como se quisesse passar força para ele. Pai, ela disse suavemente, você pode contar. Eu não vou te julgar. Eu só quero entender. Pedro parecia lutar contra demônios invisíveis. A verdade é que sua mãe e eu não estávamos felizes. Havia brigas e desentendimentos em cada esquina do nosso relacionamento. Eu estava perdido, confuso. Então, conheci outra pessoa, uma pessoa que acabou me levando a tomar uma decisão que me assombra até hoje. O tempo parecia parar. Sofia sentiu-se como se estivesse subindo um morro muito íngreme. Uma outra pessoa? A percepção de que a realidade tinha muros não quebráveis começou a encostar-se a ela como um peso insuportável. Você sabia que ela precisava de apoio, pai. E, ao invés disso, eu só pensei em mim, em seguir um caminho mais leve, e então tudo desmoronou. Pedro continuou, a dor em sua voz cada vez mais clara. E eu nunca te contei porque temia que isso te ferisse de uma maneira que eu nunca conseguiria curar. Sofia sentiu uma onda de raiva misturada com uma imensa tristeza. Caminhar ao lado dele em momentos de crise havia sido uma escolha. Agora, as verdades tornavam-se espinhos cravados em seu coração. Como você pôde? Como você pôde esconder isso de mim? E, em resposta, as lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Pedro. Eu estava tentando fazer o melhor que podia. Mas algo me diz que eu não era tão forte quanto você merecia. Ela não sabia o que sentir. Tentou organizar os pensamentos, mas a confusão era maior do que qualquer coisa que já enfrentou. E o que aconteceu depois? O que isso significou para nós? As palavras saíram carregadas de um desespero silencioso. Pedro limpou as lágrimas, sua voz agora um sussurro. Sua mãe ela se foi. Foi embora de uma maneira inesperada e eu acredito que essa escolha te afetou mais do que eu imagino. Desde então, eu não sinto que mereço seu amor. O silêncio que se seguiu era pesado, como um cobertor feito de dor e arrependimento. Sofia não conseguia processar tudo isso. A imagem de sua mãe se desvanecendo se misturava ao peso das revelações e à incerteza do amor que ainda lhe restava por aquele homem à sua frente. Eu não posso mudar o passado, Sofia, mas posso pedir desculpas a você, Pedro murmurou, sua voz carregada de impotência. Ela olhou nos olhos dele, buscando uma resposta que estava fora de alcance. A mistura de emoções era intensa e parecida com um turbilhão. Eu preciso de um tempo para entender tudo isso, ela disse, sentindo a urgência na própria voz. Enquanto se afastava dele em busca de ar fresco, um pensamento atravessou sua mente.
As palavras de seu pai poderiam ser o início de sua libertação ou a porta para uma traição ainda maior. Agora, a verdade estava a um passo de distância, mas que caminho seguiria para encontrar a paz? Sofia caminhou em direção à saída, seu coração uma montanha-russa de sentimentos. O choque das revelações de Pedro perfurava seu peito, um misto de raiva, tristeza e confusão. Era como se o mundo que ela conhecia desmoronasse aos poucos, deixando apenas questionamentos em seu lugar. Ela precisava de tempo, precisava entender não só o passado de seu pai, mas também como isso impactava sua própria identidade. Pedro ficou na pequena sala, a ansiedade se transformando em dor. Ele sabia que a verdade seria uma espada afiada, uma lâmina que poderia cortar a ligação entre eles. O amor que sentia por sua filha não alterava sua culpa, e naquele momento, ele percebeu que precisava conversar com ela não apenas sobre erros, mas sobre um futuro onde a confiança precisava ser reconstruída. Após alguns minutos isolada do tumulto do evento, Sofia finalmente se acalmou. Respirou fundo, tomando consciência do afeto por seu pai que ainda existia, mesmo que envolto em dores. O amor é um tecido complexo, assim como se entrelaçava e desfazia com as revelações. Ela voltaria e conversaria com Pedro, mas precisava entender o que aquelas palavras significavam para ela. Ao entrar novamente na sala, Pedro a viu se aproximar. Sussurros e risos ecoavam ao redor, mas ele estava ciente da gravidade do que ainda precisava ser dito. Sofia, ele começou, a voz trêmula, hesitante como uma criança que teme o julgamento. Sobre o que aconteceu depois que sua mãe se foi, ela acenou com a cabeça, encorajando-o a continuar. Suas feições estavam firmes, mas os olhos dele viam a vulnerabilidade que ainda habitava nela. Eu nunca pensei que esquecer seria uma opção. Desde aquele dia, minha vida tornou-se uma série de passos na direção errada. Eu lutei entre o amor e a dor, e a culpa tomou conta. Por você, por sua mãe, sempre pensando que poderia ter feito algo diferente. Sofia sentiu o peso das palavras dele. Isso não me faz desistir de você, pai. Mas eu preciso saber como podemos encontrar um novo caminho, criar a nossa própria história a partir dessa verdade. Pedro acenou, agora mais aliviado por poder compartilhar uma nova visão. Podemos, Sofia. Eu quero que você saiba que a nossa relação é tudo o que importa. Eu estou pronto para fazer o necessário para reconstruir a confiança entre nós. Ele respirou fundo, repleto de determinação. Vamos caminhar juntos nessa nova dança que está se formando, em busca de reconciliação. A resposta de Sofia foi um sorriso tênue, mas significativo, aquele que trazia esperança. Eu quero tentar, pai. A dança não é apenas sobre o que fazemos no palco, é sobre quem somos por trás dele. Vamos escrever uma nova coreografia para nós. Ambos se moveram para o centro daquela sala que historicamente representou diferentes momentos em suas vidas, mas, agora, com um novo significado. As palavras de cada um se entrelaçaram como seus corpos na dança. As verdades, mesmo dolorosas, revelaram um caminho de reconstrução e união. Pedro e Sofia não eram apenas pai e filha, mas dois dançarinos que agora se compreendiam um pouco mais, prontos para enfrentar o mundo juntos. A música começou a tocar suavemente ao fundo, como se fosse um presente do universo, uma nova trilha sonora para a vida deles. Eles entrelaçaram as mãos, sentindo o calor e a força uma da outra. Essa é a nossa dança, Sofia declarou, enquanto um sorriso mais amplo iluminava seu rosto. E juntos, nós podemos dançar de novo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Pedro, mas agora eram lágrimas de alívio e amor. Sim, minha filha, sempre juntos. Ele sabia que, apesar das dificuldades que ainda enfrentariam, tinham a chance de construir algo novo e belo. E assim, naquele auditório abarrotado, entre aplausos emocionais e olhares esperançosos, pai e filha deram os primeiros passos de sua nova jornada juntos. Um futuro brilhante os aguardava, eles simplesmente precisavam continuar dançando. Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude outros a se emocionarem com essa história. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, nós queremos ouvir de você.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Abrace essa mensagem, e juntos faremos a diferença.